orar com ele também. Pai, no nome de Jesus, colocamos a vida do teu filho diante do Senhor. Que o teu filho seja um instrumento em tuas mãos nessa noite, para trazer tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, que está no teu coração, através da tua palavra. Nós te louvamos pela vida do pastor Marcelo, da pastora Deise, pela Sara, pelo Felipe, pela Vitória, por essa família pastoral, por os nossos pastores. Declaramos assim a tua bênção, a tua graça sobre a vida do teu filho, e que ele seja usado segundo a tua vontade e o teu querer nessa noite. Nós abençoamos a vida dele, te louvamos pela vida do teu filho, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Amém. Graças, pais queridos. Amém. Quero dizer para vocês que eu estou muito alegre com o Senhor e com muita vontade de fazer a vontade dele. Aleluia. Amém? Se você estiver passando por um momento onde você tem se sentido desanimado, sabe, às vezes a gente nem entende, não consegue nem entender o porquê, mas a verdade é que às vezes a gente se sente assim e às vezes está assim. E se você estiver passando por esse tempo de desânimo que tem batido em você, eu quero orar por você antes da gente iniciar aqui. Pai, nós estamos na tua casa, na tua presença. Aleluia. Sabemos que aonde o Senhor está, a vida. E essa vida ministerial, ela é necessária, Senhor. Ó Deus, estar em nós assim de uma forma ardente, Senhor, que nos mantém de pé e sempre desejosos em continuar. Então a nossa oração nesta hora é para que aqueles que porventura se sintam, tenham se visto assim, Senhor, tenham se, ó Deus, ó Deus, encontrado essa resistência, ó Deus, esse desânimo tem batido, tem chegado à porta. Nós oramos nessa hora para que todo o desânimo vá embora e que a alegria e o gozo do chamado possa arder novamente em cada coração aqui, no nome de Jesus. Amém. Queridos, antes da gente ministrar, eu quero, esse mês de junho, nós fomos assim orientados pelo Senhor e lançamos um desafio, nada que já não estivesse acontecendo, mas eu vejo uma projeção e um cuidado de Deus. Por exemplo, nós lançamos esse mês de junho uma campanha nas nossas orações. Isso está acontecendo todas as quartas-feiras lá em Sulacap e lá em Barra do Furado a partir das 8 horas, e aqui no Valqueiro, que é um outro dia. Aqui acontece às terças-feiras a partir das 9 horas e lá 8 horas. É até engraçado, porque eu até brinquei com todo o carinho e respeito, parecia até a campanha da Universal, né? Campanha do destravamento. Não perca nesta quarta-feira, né? Mas é sério isso, porque nós temos visto e quarta-feira passada a gente compartilhou uma palavra sobre esse assunto, baseado em Josué, quando a gente conhece as muralhas de Jericó caíram, ou seja, aquele cercadão caiu. Eu quero dizer que a muralha para cair, ela é fácil, ela é mole. Existia um problema maior do que jogar aquela muralha por terra. O que estava impedindo aquele povo avançar, a Bíblia diz que quem estava dentro não saía, quem estava fora não entrava, estava empacado. Mas existia algo maior, muito mais resistente do que a muralha. Era a percepção de Acã, por exemplo, aquele comportamento de Acã, que foi lá e subtraiu. Existia uma palavra liberada para aquilo, uma ordem dada,
que todo o equipamento, todos os despojos eram para entregar alguém para dar outro destino. Ele foi lá e achou muito bonita aquela capa babilônica, mas não sei o que, imagina, um celularzinho com bordadozinho de ouro, mas não sei o que, ele foi lá e guardou na tenda e trouxe maldição sobre aquela casa. E o texto diz que o povo estava perdendo. E Josué, o que está acontecendo? O que está vendo? Eu me questiono todos os dias, Marcão se questiona, a gente conversa, a gente, cara, eu olho para aqui, para vocês, cada um, eu vejo o potencial que está aqui. Vocês são capazes em Deus de operar, de fazer proezas, coisas grandes. Mas não basta eu saber que eu sou uma potência, eu tenho que me ver, eu tenho que fazer uma análise, fazer uma fazer uma varredura biblicamente dentro do conceito bíblico, trazer um modelo bíblico para a minha vida, olhar para Cristo, trazer o Cristo para a minha vida, para não ter qualquer comportamento, porque às vezes esse qualquer comportamento pode ser comprometedor, e aí eu tenho a muralha caída, mas eu não avanço, sabe por quê? Porque tem alguma coisa enterrada. Deus quer quebrar isso. Deus quer que você seja um homem, uma mulher livre, plenamente. Sabe, que você não esteja presa a nada, cara. Nada pode te prender, porque se te prender, te atrapalha em gerar e dar frutos. E Deus nos chamou para darmos frutos. Mas Ele sinaliza, Ele mostra. Então Ele preparou tudo para mim e para você. Não fique preocupado com que faça a sua parte, que é tão somente permanecer no Senhor. Não é a sua vontade, não é do jeito do outro, é do jeito dele. Amém? Então, esse mês de maio e mês de junho, eu tenho tido uma experiência que volta e meia eu tenho estado acompanhando algumas pessoas e Deus tem me levado a alguns sepultamentos e em alguns hospitais visitando algumas pessoas. Ontem, o sábado, eu passei pela retornia aqui, eu estava dentro de uma jornada e hoje saí da igreja e fui fazer uma visita a uma pessoa no hospital. Mano, que eu vi hoje, o troço é tenebroso. Ontem eu fui lá no Getúlio Vargas, lá na Penha. Aí eu, diante de uma irmã que está lá, eu lembrei daquela irmã. Ela é nova. Você olha, a gente olha para ela, se eu olhei para ela assim, se eu não a conhecesse, eu teria dificuldade de aquela pessoa ali, sob cuidados de todo mundo, dependendo de tudo e de todos. E Deus tem me levado a esses momentos para eu me posicionar todos os dias e querer muito mais o Senhor, não por medo de nada, porque eu já falei que eu não tenho medo de morrer, mas não tenho mesmo. Se é um troço que eu não me preocupo, é que eu não tenho que morrer. Eu quero dar frutos enquanto eu estiver vivo. Essa é a minha instante. Aí quando você vê uma pessoa paralisada, eu quero dizer, quero encerrar aqui colocando isso para você, não é forçação de barra, ou terror, ou pastor, ou terror, não, cara. Quem está vivo aqui levanta a mão? Amém. Todos os dias que eu acordo, eu sento na minha cama e falo assim, Senhor, faça assim com os braços, me quero assim, fecha o dedinho. Senhor, eu estou vivo, muito obrigado. Eu quero me ofertar ao Senhor. Mas esse dia eu quero renovar a oferta. Eu quero pelo menos uma alma. Porque senão eu vou me desviar e vou estar fazendo tantas outras coisas e não fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Quantos entenderam isso? Então não valorize probleminha disso, daquilo, não. Apresenta isso para o Senhor e você. Porque o Senhor espera de mim uma resposta de você, independentemente do teu problema. A gente às vezes acha que não é nada, mano. Não é essa não, mano. Vai com o que você tem.
Mas vai. Aleluia. Eu e você. Abra a tua Bíblia comigo, João capítulo 15. Eu quero. Isso tem me incomodado profundamente. E algo que sim que eu tenho compartilhado isso com vocês, tenho compartilhado com a igreja. É tempo de termos um olhar mais apurado para Cristo, ou seja, nós temos que enxergar o Cristo. E quando eu enxergo o Cristo, eu também entendo qual é o jeito dele. É esse jeito que faz a diferença, é esse jeito que a gente precisa apresentar. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, não é do jeito da denominação, não, é do jeito de Cristo. Glória a Deus. Só que isso vai me contrariar, vai me machucar. Isso vai, às vezes, ferir o meu ego. Sabe? Por isso que o maior título que a gente pode ter nessa terra, cara, é de servo. Não banca não tenta não, que vai dar ruim. Então, João 15:1, quero te desafiar nessa noite, quero 15:1 e depois o versículo 5. Só esses dois versículos, para a gente iniciar aqui a nossa jornada hoje. Tem mais coisa por aí. Diz assim: eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o lavrador. O 5. Ele repete, só que ele agora vai assim: eu sou a videira, e vocês, e vós, as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quando Jesus ele faz questão de se apresentar nessa condição, de dizer que ele é a videira verdadeira, a gente lembra, por exemplo, dele como pastor. Ele fala que ele é o verdadeiro pastor. Ele fala que aqueles que vieram antes dele eram o quê? Ladrões e salteadores. Mas eram pastores. Só que ladrões, eles eram ladrões e salteadores. Mas estavam ali cuidando, mas não do jeito dele. O jeito dele é o jeito da entrega. É o jeito que agrada o coração do Pai. Esse é o jeito dele. Aquele que estava disposto realmente, e ele provou isso, que ele deu a sua vida. Olha só, é diferente. Aí quando ele chega agora aqui em João, e ele se apresenta como uma videira verdadeira, ele não estava questionando nem dizendo que esse verdadeiro é o contrário de falso. Não, mas ele estava dizendo que ele era verdadeiro porque ele era a videira plena, capaz, a única que é suficiente de dar resposta, de produzir, de dar condições, de ter bons frutos. Esses bons frutos é aqueles que alegram o coração do Pai. Então, quando ele se coloca nessa coisa, ele estava dizendo que ele era autêntico, definitivo, né? A única capaz, ou seja, o cumprimento daquilo que Israel deveria fazer. Aí, quando a gente para pensar nisso, em um outro momento, Deus tratou com a nação de Israel, também tratando Israel como videira do coração de Deus. Está lá no Salmo 80, versículo de 8 e o 16, fala sobre isso. DJ, manda na tela rapidamente aí o versículo 8, depois o 16, só para a gente. Trouxeste uma videira do Egito, e puseste as nações, e a plantaste. Olha só, estava falando daquele povo que ele tira, e ele agora estabelece um novo tempo, e dá uma missão. A missão era que fosse gerado, que pudesse dar frutos. Então, nesse primeiro momento, é lá no 16, está queimada, está decepada, pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Aí, na sequência, a gente vai vendo
que Israel recebe uma notificação: olha, você é plantado, você é colocado aqui, Deus colocou aqui para você. E ele compara com uma videira. E ela não foi falsa. Ela gerou. Mas o fruto que ela gerou, Isaías fala sobre isso, Jeremias fala isso. Então Isaías 5, de 1 a 7, fala que essa primeira videira, ela não era falsa, porque Jesus fala que ele é o verdadeiro, porque ela era falsa, não tinha o que apresentar, não, ela apresentou. Só que ela apresentou, sabe o que? O tipo de fruto que ela apresentou: bravas, uvas bravas, significa amargas, estragadas. Nós às vezes não paramos para pensar nisso, que a produção do fruto que geramos pode às vezes estar amargo, estar estragado, por uma coisa muito simples. Jesus fala que se eu estiver nele e ele em mim, porque às vezes nos falta essa conexão. Eu quero dizer que essa conexão, ela não vai acontecer porque eu frequento uma denominação. Eu sou lá da igreja do Valqueire. Não, eu sou pastor, ministério lá, pastor Marcão, pastor Marcelo. Não, cara, isso não vai bancar, não vai ter nem beleza, não seja bobinho. Mas é a tua vida, a tua relação diária, uma vida de leitura diária da palavra de Deus, tempo com Deus, de oração, de enfrentamento. Ou seja, todos os dias você vai enfrentar alguns obstáculos. Todo dia você vai ter que decidir, e essa decisão, ela terá um resultado que vai alegrar o coração de Deus, quando eu tenho uma palavra que vai me alertar e vai falar assim: aí não, eu vou fazer. Então como é que eu faço? Aí a palavra diz como eu faço, e fazendo, eu estou gerando um fruto, não dessa forma que foi bravas, ou seja, amargas, estragadas. Às vezes, esse é a grande questão nossa. Você chegar aqui, por exemplo, foi falado aqui no momento ofertório, se você chegar e levantar, e só vou fazer a oferta porque o pastor falou, cara, é estragado, desculpa, só vai pagar a conta. Deus quer que a sua oferta, a minha oferta, passe por ele, um cheiro suave para ele, fala assim: com você, é um prazer de dar, porque eu entendo, porque tudo vem dele, tudo é para ele. Nós seríamos covardes se estragasse para você e não falasse isso para você. E fala assim: não esquenta não, cara, o negócio é que ele bota o dinheiro lá no gasofilácio, lá na caixinha, e a gente paga a conta. A gente não pensa assim. Eu não quero nem ter esse tipo de pensamento aqui. E nós não temos, graças a Deus por isso, irmão. Que você é livre para gerar, para dar bons frutos. Então, entenda que essa relação, então Deus tratou. Jeremias fala 2:21, você pode anotar aí para você: eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como pois te tornaste para mim uma planta degenerada, de vide estranha? A gente precisa de reavaliar. Por isso que o olhar para Cristo, ter esse olhar para o Senhor Jesus como um modelo, e olhar do jeito dele, como ele faz. A igreja precisa, eu e você, nós precisamos de ter um jeito idêntico ao dele. Poxa, que engraçado, ele faz do jeito do pai, ele faz do jeito de fulano. Cara, é igualzinho fulano, tem que ser assim mesmo. Senão a gente vai inventar, querido. E quando a gente vai trabalhando isso, o próprio Jeremias, Ezequiel 15, de 1 a 8, ele fala que não produziu o esperado, aquilo que... Isso que nós começamos aqui a ministração orando para tirar todo o desânimo. Acontece, vem. Sabe aquele soninho que bate ali na gente, que fica igual balãozinho japonês apagadinho querendo, mas você tem um compromisso, tu tem que dar um dois, tu vai ter que ir, cara, tu vai ter que dar um susto no sono. Mas susto nele. Tem que dar um susto na nossa carne. Aleluia. Na nossa vontade. Toda hora, todo tempo é assim, é assim. Eu quero te dar uma boa notícia aqui: o Senhor Jesus, Ele preparou. Alguém já viu um pé de uva no chão assim, rasteirinho, tudo pé no chão?
gente não vê, cara. Tem uma estrutura, tem uma cerca, tem toda uma montagem. Então não é mais Israel lá, a nação, aquele. Não, hoje é eu e você, a igreja, mas em Cristo. Cristo é a videira, nós somos os galhos. E o Senhor quer que eu e você possamos todos os dias darmos muitos frutos e esses frutos permaneçam. Agora, mas para que isso então, pastor? Para a gente poder começar a enxergar. Então a vida não está mais lá naquele tronco antigo, e sim no Cristo. E quando eu falo desse antigo, eu trago um paralelo, aquele conceito que às vezes a gente abraça de uma denominação, seja ela qual for, e fica aquela cruz, cara, esquece isso, olha para o Cristo, embarca nessa, entenda que essa construção, todos os recursos que você precisa para gerar fruto, ele já preparou e trabalhou tudo isso. A única coisa que Ele quer é que você possa perceber isso, estar disposto a isso. Quando eu falei aqui que eu estou animado, é porque estou mesmo, ainda que insatisfeito com algumas coisas. Mas isso não pode me parar, não pode parar você. Ah, pastor, não como carne de isso, não como carne de aquilo. Tá, concorda quente, irmão? Vamos lá. Vamos trabalhar, cara. Agora que eu tenho que discordar um pouquinho de lado, vamos partir para dentro, irmão. Vamos gerar. Vamos dar fruto. Porque senão a gente vai ser vencido. Então, quando eu tenho essa percepção, esse primeiro momento, eu passo então hoje Deus nos dá o privilégio de produzirmos muito, 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 porque nós temos Cristo. E aí, quando eu começo a ter essa percepção, eu começo a ter um olhar profundo de uma grande missão que Ele me deu e deu a você, que é Mateus 28, de 18 a 20, que é a grande comissão. Esse é o desafio. É como se todos os dias amanhecesse, você fala assim, qual é a missão para hoje? É só você ler Mateus 28, 18 e 20. Qual é a missão? Qual é a missão, general? Aí ele vai falar assim, Mateus 28, mas novamente é a missão. Essa missão, ela fala do ID, e a gente já falou isso aqui, significa que não é mais esse ID no sentido que alguém que tem que ir, mas alguém que está indo. E aí, se alguém que está indo, se está indo, não está parado. Se está indo, é porque está em movimento. Eu preciso de me abastecer todos os dias com isso e fazer essa avaliação. Todos os dias. Essa administração cabe a mim, cabe a você. Naquilo que é prioridade para mim e para você. Você pode fazer qualquer coisa aqui legal, desde que essa coisa comporte o reino, que essa coisa não deixa o Cristo para depois. E a missão que Ele nos deu, não. A igreja, ela precisa de trabalhar, ela precisa de estar pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, fazendo discípulos de todas as nações, aonde Deus te colocar. Você talvez seja uma pessoa que vai permanecer em Jerusalém, não vai para Samaria, nem os confins da terra, mas você dê fruto em Jerusalém. Hoje, cadê fulano? Não acha. Cadê Beltrano? Não acha. A gente não está questionando os teus porquês, não. A gente não vai fazer isso aqui não, ninguém não. Seria muita covardia, nossa. Seria só barulho. Besteira. Mas eu e você precisamos de entender que se você está em Jerusalém, você precisa de dar fruto em Jerusalém. Se você tiver a oportunidade de ir para Samaria, que você dê fruto em Samaria. Se você for para os confins da terra, que você dê frutos aos confins da terra. Mas não pode achando que é assim. Não, é eu e você, aonde estiver. Mateus 28, de 18 a 20 tem que estar. Todas as nações, batizando. Tem que ser um desejo. Quando eu falo isso, eu lembro das nossas células. Já éramos para a gente estar batizando, e todo mês está batizando um cabra pelo menos. Senhor, eu quero um cabrazinho, só umzinho, Senhor. Cara, a gente vai fazer isso com maior celebração, com maior alegria.
A gente às vezes tem que, porque a gente acha que da forma como está se colocando e trazendo e trabalhando, não tem tanto sentido no grande chamado. Eu quero dizer que tem. Começamos a orar essa campanha aí de destravamento e quebrar tudo aquilo que está travado. Mano, foi um tal de liberar um negócio, rapaz, coisa louca. Tem uns testemunhas aí na fila aqui. O Eugênio mandou esse dia para mim aqui, estava ali, tem uns 4 na fila já para mandar, e solta a tela. Mano, o negócio é violento. Mas a questão é, Deus opera, libera, e agora o que você vai fazer com isso? Essa aqui é a grande questão. Então, para a gente ir ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Por isso que eu preciso de olhar para o Cristo, focado nele, olhando para ele, porque é do jeito dele. Ele é o modelo perfeito. Só que é um modelo perfeito que atende o coração do Pai, não atende o sistema, não atende a religiosidade, talvez não atenda uma denominação. Às vezes a denominação não faz o tipo de Cristo, e a gente precisa tomar cuidado quando fala denominação, porque nós somos membros de um corpo local, precisamos estar bem ajustados. Por isso que nós colocamos essa reunião, e o que o Marcão vai falar com vocês aqui vai ser o que eu vou falar lá em Sulacap, porque eu já falei em Barra do Furado, que eu tive há 2 semanas atrás. Como eu já estava lá, eu aproveitei, reuni o pessoal e a gente deu um recado. Olha para o pessoal que está ao seu lado aí, fala assim para ele: estamos juntos? Pergunta para ele. Sair aqui da tela, não posso sair da fita não, né? Fala para o irmãozinho dele, fala assim: estamos juntos? Ouve a resposta dele, vê o que ele vai falar para você. Tá ou não tá? Tá ou não tá? Mas olha, quero te falar algo mais do que isso. Escute isso. Estar junto não é o suficiente. Você tem que estar junto para poder andar junto, caminhar junto. A gente vai trabalhar isso. Estou junto, mas no caminho. Andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? Andarão. É movimento. Volto aqui dizendo, não estou questionando, vocês sabem da tua praia, tá? O pastor vai saber da tua praia, não é você. Mas existe uma missão. E nós sabemos. O que a gente quer é o que Deus espera de mim, de você. É quando a gente lança um desafio, o cara abraça e fala assim: cara, eu estou contigo, e aí eu sou o filho, opa, eu estou aqui. Mas não é, estou junto, estamos juntos, aí bota lá não. Estamos juntos. Legal, mas é mais do que isso. Estamos juntos para andarmos juntos, para caminharmos juntos. Esse é o desafio. Então, quando a gente entende isso me leva, e olho para esse modelo. Aí eu olho para um cara extremamente radical, que tinha uma pegada totalmente diferenciada. É aquela que mexe as bases, que mexe qualquer sistema, qualquer fala, qualquer posição que a gente possa ver nesses dias. Pessoas querendo se promover, querendo fazer isso, fazer aquilo, mas não tem conteúdo, não tem vida na vida, não tem a sensibilidade, porque não estão olhando para o Cristo, estão olhando para outros modelos, está fazendo de um outro jeito. Mas quando eu quero o jeito de Cristo, ter o mesmo jeito dele, isso me leva, então, já sei da missão, Mateus 28, 18 a 20, aí isso me leva agora a um posicionamento, que agora o Cristo operando, é como se Jesus mostra isso para a gente, agora ele mostra como ele fazia isso. Aí isso me leva a Mateus capítulo 9, 35 a 38, joga aí, DJ, na tela. Eu quero encerrar aqui com isso, para a gente poder ver. Porque o texto fala, Senhor, quando eu olho para isso de coração mesmo, isso mexe comigo.
Isso mexe comigo profundamente. E eu não quero ser pastor de público, cara. Sinceramente, eu não quero. Público, isso aqui não me pega, não. Mas não me pega nele. Ainda bem que tem rodinha, já pode até fazer assim. Vai, como veio, vai. Não é quando a gente tem até uma música que vai. Ainda bem que tem até rodinha. Não fica ali, o cara está agarrado, rodinha, o cara já pode. Não fascina. Isso aqui pega muita gente e dá ruim. Então, Mateus 9:35 fala assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e preparando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias do povo. Essa era a prática de Jesus. Então eu sei da missão, estou conectado à videira, preciso de dar frutos, já tenho a visão, agora como é que eu faço isso? É só olhar esse modelo. Agora, como é que eu vou percorrer quando eu não treino? Quando a igreja não tem um treinamento? Esse percorrer, é uma igreja que não coloca dificuldades para ir, para fazer. É quando você entende que você tem 24 horas para servir ao Senhor, mesmo estando em qualquer outra atividade, mas não perder isso de vista. Que Deus vai colocar. Ontem, lá no hospital, eu orando para essa pessoa que eu pensei assim, ela deve estar me ouvindo, mas eu vou orar assim mesmo. Eu até brinquei com ela, porque ela me chamou, parecia pastor Bigode. Ela falou, Bigode. E a gente brincava com a mãe, falava assim, uma oncinha, eu falava assim para ela, tu não é ruim não, Isabel. Ruim é porque te botou no mundo. Brincando que era onça, né? Oncinha, que era uma onça, brincando, né? E aí a gente orou. Aí eu não me contive, eu falei assim, vocês permitem que uma oração aqui? Aí o pessoal do pedido, não, todo mundo. Cara, foi oração lá no. E como diz, só bagulho doido, né? O negócio, né? Aí uma pessoa que estava lá visitando, cuidando de uma senhora que estava internada, que nem a parente, mas estava ali, eu vi a mulher muito estressada, e pelo telefone lá no corredor, falando com a filha da paciente, que não, que eu vou passar aqui, aquela mulher, 220 para mais, aí eu já estou vindo, né, para mais, na hora que for olhar, de olhar assim e tal, né, aí comecei a conversar com ela, falei assim, aí eu não aguentei. Eu falei assim, esse tempo aqui é para a gente pensar no que a gente está fazendo, porque a gente está aqui agora, todo mundo aí, né? Direitinho, com alguns tequinhos, né? Às vezes tem um negocinho, né? Mas nós estamos aqui. E lá? Hoje, quando eu vi o perno do garoto lá, que mano, eu falei assim, nós somos esse, eu vi aquela podridão, aquela brancura na tua pele, que gente raspara assim, cara, meu Deus, como a gente é feio, rapaz, assim, e a gente fica às vezes achando que não acha não. Deus quer usar você. E aí, eu não perdi aquele tempo, falei assim para aquela senhora, gravei até o nome dela, Andréia, falei assim, dona Andréia, que ela estava falando lá, não sei o que, tá. Aí, deixa eu dar uma olhada que aqui fora. Aí eu falei assim para ela, a senhora tem uma dor na alma. Eu começou a chorar no seu coração. Eu vou deixar só uma palavra da senhora aqui. E a senhora vai decidir se vai querer continuar com essa dor ou não. Então, se a igreja não tiver esse movimento de percorrer, de ir, de se prontificar em fazer, de estar às vezes onde às vezes a gente não quer, e
quando a nossa mente nos alcançar e dizer assim, eu não quero, eu e você vamos nos lembrar de que não é você, é dele, cara. É ele, não é você. Quando a igreja entende isso, que ela percorre, que ela vai, significa que ela está conectada à videira e ela recebe a orientação, e da mesma forma que a videira, a proposta dessa videira como coluna, como base, que Jesus fala que ele é, e que aquele que está conectado nele, esses ramos, esses galhos irão produzir frutos de acordo com a vontade dele. Então ele mostrou, ele ensinou como fazer na prática. Esse aqui é prática. Diz que ele percorria todas as cidades, aldeias, ensinando nas sinagogas deles. Não era confrontando no sentido de dizer quem sabe mais. Não, esquece isso. Mas mostra biblicamente como é que funciona, com carinho. Prepare esse ambiente. Deus te dá condições de preparar um ambiente acolhedor. Hoje a gente prefere levar a verdade, que devemos levar sempre, mas esse ambiente precisa ser um ambiente de graça, um ambiente de aceitação. Não é concordar com o erro, mas é aceitar a pessoa no sentido de trazer a pessoa, receber a pessoa, melhor dizendo, no ambiente, para você poder caminhar com ela e ajudá-la a enxergar como ela está realmente. Mas não, a gente já logo sinaliza e vai. Jesus contrariando, vendo tudo aquilo ali, e ele ensinando as sinagogas deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades de moléstia entre o povo. Hoje, quantas pessoas estão deixando de ser curadas, de serem curadas, porque não tem quem vá até aquele local para poder orar e interceder. Quando fala assim, orar, não. Por isso que é necessário, como igreja, nós temos aqui às terças-feiras um tempo de oração. Quarta-feira não é à toa. Aí o cabra vai, com todo carinho, você que eu te amo, meu querido, minha querida. Aí o cara fica de bobeira em casa, não pedia um passarinho. Pô, dá um dia antes, deixa lá, cara, cheinho, pô, não fica lá. Sabe? Vou vendo um negocinho que tá. Cara, aquele negocinho já está lá 200 anos, ele quer no dia da oração. Mano, Deus está nos convocando. Aleluia. Deus está provocando uma onda, está despertando, dizendo para a onda, para a igreja. Igreja, eu e você, acorda, igreja, porque esse é o tempo. As pessoas não estão querendo mais ouvir, elas querem ver. E nós somos provas vivas disso, que nós podemos chegar porque Ele nos deu autoridade. Então ore sem medo, independentemente do tamanho do problema, que isso não é problema seu nem meu. Nossa questão é orar, é interceder. E quando a gente começa a exercitar isso, irmãos, sabe, a igreja começa a ganhar, e hoje eu vejo isso, louva a Deus, porque a gente já parou um tempo aqui no Roqueiro, a oração, e voltou com todo, amém. Eu creio que isso nunca mais vai deixar aqui, uma pessoa não vai, porque o fogo não pode apagar. Amém, amém. Glória a Deus. Mas esse fogo não é fogo estranho, não, é esse que faz diferença. Então Jesus estava mostrando, e aí ele vê, hoje, a gente está perdendo essa visão, como igreja, da miséria, da dificuldade do outro, porque o sistema está fazendo isso, está tentando nos levar para uma outra direção, para um outro modelo, de um outro jeito, mas não o jeito de Cristo, não o modelo de Jesus. Por isso que tem que olhar para Ele. Quando eu olho para Jesus fazendo isso, eu quero fazer isso. Só que fazer isso vai mexer comigo, vai me tirar de um certo conforto, vai quebrar, vai, opa, mas aí não, mas aí eu vou ter que deixar de ir, eu vou ter que acordar mais cedo nesse momento, vai, porque tem gente que não está lá, não consegue nem dormir, imagina. A
gente em casa, domina, caminha, cara, meu cobertorzinho, que a gente fica até suar, cara. Tá suando, tira. Imagina, cara, no local daquele lá, o cara não pode nem se mexer, não pode virar, a outra não tem comando mais na cabeça, fica, cara, que coisa horrível. Aí eu tenho aqui, tenho tudo isso e não coloco isso para o Senhor. Irmão, eu estou gerando frutos, como diz assim, uvas bravas, amargas. Eu tenho que pensar nisso, urgente. Eu quero encerrar então dizendo isso. Essa igreja está em movimento, uma igreja que tem compaixão. Hoje a gente atropela as pessoas, a gente atropela, o irmão atropela outro irmão, imagina lá fora. A gente tem que rever os nossos conceitos, a nossa fala com os nossos irmãos, com a nossa casa. A gente tem que, não dá mais para ficar, porque o modelo está aqui. Então Jesus conseguiu olhar e tendo compaixão, e ele observa que eram ovelhas desgarradas, se moviam, circulavam de um lado para o outro, ia onde a onda, tipo assim, porque eram ovelhas que não tinham pastor. E aí ele começa a orar, ele começa a rogar ao Pai e dizer que fossem enviados trabalhadores. Aí eu quero crer que eu estou falando com trabalhadores aqui nessa noite. São trabalhadores do pastor Marcão, pastor Marcelo, pastor Hélio, pastora Miriam, pastora Kelly, pastor Marcelo, pastor... Não! Trabalhadores do Rei Jesus, súditos do Rei, a serviço do Rei. Aleluia. Mas não de título, não de carteirinha, mas na prática. Que pratica esse modelo. Esse é o modelo que a gente quer, esse é o modelo que eu quero viver, esse modelo que eu tenho desejado para o ministério, que seja novo. Modelo prático. Saber que aonde você estiver, Jesus está naquele local. Aleluia. Nós vamos começar a pensar dessa maneira e agir dessa maneira. A gente não vai mais pensar de qualquer maneira, não vai falar qualquer coisa. Nosso comportamento vai ser outro. Então, para isso acontecer, a gente sair, ter a noção da missão, ter uma visão agora, Mateus que a gente viu, aí olhar o Cristo fazendo, e aí a gente deseja agora falar assim, eu quero então fazer o que ele faz, como ele faz. Aí eu vou precisar, eu quero encerrar com isso aqui. Eu preciso de fé e graça. Eu vou precisar disso todo tempo. Porque se não tiver fé, entender o que é graça, ele fala que sem mim nada podeis fazer, mas ele fala que se tiver nele você pode tudo. Isso é graça. Olha só. E aí me leva a gente a olhar, se estivermos andando assim, vivendo assim, avançaremos, multiplicaremos e estabeleceremos o reino de Deus nesses dias. E aí eu fecho trazendo a ideia de Abraão. Pensa no pai Abraão, pai da fé. E a gente vai ver isso, pai da fé. Mas para entender isso, quando a gente vai lá em Gênesis 12, o cara era avançado em idade, financeiramente bem reduzido, bem definido, bem resolvido, perdão. O cara era o cara. E Deus chega para esse camarada e fala assim: sai da tua terra, da tua parentela, ou seja, da casa dos teus pais, vai para uma terra que eu vou. O cara nem sabia, cara. Deus tem casas, famílias aqui que Ele quer entregar para a gente, mas a gente vai ter que ir lá pegar esse camarada. Nós vamos ter que sair da nossa posiçãozinha confortável para alcançar. Então, quando eu venho para a oração, para orar com um propósito, fazer isso, eu tenho prazer de todas as quartas-feiras estar na consagração da igreja. Só uma coisa muito fora do meu controle, mas eu não negocio nada quarta-feira. Não, quarta-feira não, quarta-feira só depois do horário tal. Lógico, a minha realidade é uma, a sua é outra.
porque eu quero fazer parte disso, porque eu acredito nisso. Então Deus, Ele quer. Então Abraão, para ser esse pai de muitas nações, desolando o pai da fé, por ter confiado incondicionalmente nas promessas e no chamado de Deus, mesmo diante de circunstâncias consideradas impossíveis. Pô, vai me dar uma terra, mas qual? Cara, não, mas ele já falou qual é a cor? Não sei, porque a casa que vai te dar outra casa, que é um duplex, tem piscina, cara, não tinha nada. Só falou para ele sair. Nessa noite, Deus está falando, se você quer fazer parte dessa tropa que vai multiplicar, que vai avançar, que vai crescer, que vai conquistar hoje pessoas para Deus, você vai ter que sair do ponto que você está. Se você não sair, ficar achando que o que tem já está bom, eu quero dizer que você não vai ver essa multiplicação, que não vai rolar. A gente precisa sair desse ponto. Deus o desafiou, o chamado, deixou sua terra para ir a uma terra desconhecida. Teve que ter fé. Por isso que o cara creu nisso, ele confiou. A descendência, ele creu que teria um filho. Foi a Barra do Furado há 2 semanas atrás, e Deus tem falado sobre isso já há um tempo, que Deus quer expandir o ministério do Ser Novo geograficamente. Mas cadê? Quem enviaremos? Qual é o trabalhador que está disponível para isso? A gente aqui não fica selando figurinha, esse aqui é bonzinho, a gente aqui não trabalha assim não, cara. Esse aqui é meu preferencial, esse aqui é não todos são preferenciais, todos são filhos. Mas se não tiver essa disposição, que essa fé e essa graça para entender, e aí a pastora lá me perguntou, falou assim, pastor Marcelo, quando eu perguntei, o senhor tem no coração, quando ela expande, tem. Tem, e não é de hoje, mas tem sim. Deus quer que essa igreja aqui de Valqueire, Sulacap, Barra do Furado, gere de frutos, que tenha mais filhos. Aleluia. Amém, glória a Deus. A gente talvez esteja vendo que esse momento assim, Marcão, um pouquinho, mas se tivermos fé, tivermos mais dessa graça, entender que é só Ele, só por Ele, de nós mesmos não conseguiremos mais Ele. E Ele já nos agraciou com isso, a gente só precisa de olhar para Ele e aplicar esse modelo, é do jeito dele. Se fizermos só isso, nós vamos ver os filhotinhos aí. Aleluia. E muitos filhotinhos. Amém. Vai ser uma cria grande. Aleluia. Pode crer nisso? Amém. Então vamos ficar de pé por causa disso. Olha. Agora, tem um sacrifício. Viu como é que a caminhada é fé, chamado, tudo isso. Mas tem um sacrifício. Sacrifício. Aquilo que poderia atrapalhar Abraão, Deus então confere e pede. Era o que ele mais queria. Às vezes a gente pede, tem, e aquilo que a gente recebeu é o que justamente nos atrapalha. E Deus não queria Isaac, Ele queria Abraão. A gente já sabe disso há muito tempo aqui. Ele não queria nada com Abraão, ele não queria nada com Isaac, ele não queria levar Isaac. Ele só queria ver a disposição do coração de Abraão para ver se Deus era mais importante do que aquela bênção que ele queria. Eu quero dizer que essa bênção que você recebeu, que você tem, que você acha que é o máximo, se ela estiver atrapalhando, estiver no meio desse critério de Deus para você produzir, gerar, dar mais fruto, Ele vai te pedir isso.
Só que você vai ter que passar, eu e você, pelo crivo da entrega. Porque ele falou para Abraão que não precisa sacrificar, entregando seu filho Isaac. Nós precisamos de estar e ter essas posturas hoje como igreja. Ter uma fé que constrói e a graça que sustenta. Então eu não sei o que o Senhor falou contigo aqui, não sei mesmo, da forma como Ele nos falou, mas que esse seja um modelo, Cristo seja um modelo, que seja desse jeito. Existe um jeito, é esse o jeito, é o jeito dele, é esse que eu e você precisamos de adotar e praticar todos os dias. Não é do teu jeito, é do jeito dele. Aleluia. Então eu creio nisso. Eu estou te convidando, nós pastores estamos te convidando a você caminhar com a gente, porque a gente está enxergando isso. É hora da igreja gerar, de dar bons frutos, não fruto bravo, como diz aqui, não. Sabe? É só entregar tudo ao Senhor. Senhor, é todos os dias colocar a sua vida e falar assim: Senhor, a minha vida te pertence mesmo. Mas está pronto, ele vai fazer, está mesmo? Então tá bom. Então eu quero isso aqui, ó. Você pode me dar isso aqui? E aí, mano, a gente vai ter que abrir a mãozinha. Então vai ter que dar, cara. Porque se dermos, o Senhor vai nos permitir mais um passo adiante de avanço. Quantos querem avançar? Querem? Amém. Em tudo. Deus é tão bom que quando você estabelece o reino, pode ter certeza, o próprio reino sendo estabelecido, essas outras coisas, elas vão te alcançar de uma forma que você não vai nem saber nem como fazer. Caramba, porque está chovendo um hambúrguer na minha mão. Não tem erro. Cara, o negócio é muito bom. Então eu quero finalizar aqui orando nessa noite, te desafiando também, para a gente fechar aqui. Você que entendeu e quer hoje falar assim: Senhor, eu estou disposto mesmo, estou disposto a renunciar todo o meu modelo, toda a minha maneira de fazer, do meu jeito. Eu quero deixar hoje o teu jeito, o teu jeito reina império. Eu quero fazer do teu jeito. Aleluia. Só para você que quer isso aí, sai do teu lugar, vem para frente.